Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula, iremos falar sobre diversificação, tá? Estarei aqui mostrando para vocês alguma noções sobre diversificação, o que é, suas classificações, tá? Estarei falando também sobre rimas métricas, tá? Os versos e estrofes, tá? Eu sei que você já viu esse conteúdo em nos anos anteriores, mas a gente vai aqui dar um pouco de continuidade, ok? Então, versificação. Versificação é o conjunto de métodos utilizados na arte de compor versos, fazer uso para efeito, de alguns elementos que concorrem para a harmonização e beleza do gênero lírico. Aí você me pergunta, mas professora, esse conteúdo não seria para literatura? Também, tá? Só que a partir do momento que a gente vai comentar aqui sobre a métrica, as rimas e separação silábica das rimas dos versos e estrofes, e engloba também a língua portuguesa. Ok? Então, vamos continuar aqui. Versos e estrofes. Cada linha de um poema vai corresponder a um verso, tá? Os quais são classificados estão de acordo com a sílaba poética que apresentam, tá? Os versos são classificados da seguinte forma: monossílabo, tá? Apenas uma sílaba, dissílabo, duas sílabas, trissílabo, três sílabas, tá? E assim por diante, ok? Aí nós temos aqui os versos, que tem mais de 12 sílabas, eles são chamados de bárbaros, tá? Versos bárbaros. O agrupamento de versos, por sua vez, ele vai compor estrofe, tá? Então as estrofes, elas também são classificadas mediante um número de versos, que assim tem. Por exemplo, quanto às estrofes, nós temos um monóstico, que seria uma estrofe com um verso, dístico, estrofe com dois versos, terceto, estrofe com três versos e assim por diante, tá? Quarteto, quintilha, sextilha e assim sucessivamente. Os sonetos, é uma parte principal também aqui, eles são poemas que obedecem uma forma fixa, quer dizer, uma forma padrão. São compostos por 14 versos, que são 2 quartetos e 2 tercetos. Ok? Alguma dúvida? Se tiverem, pode perguntar. Eu tenho ritmo. O ritmo, do poema, ele é propiciado mediante a sonoridade, tá? Nunca a sucessão de sílabas tônicas e átonas, sílabas poéticas, as quais distinguem-se das sílabas gramaticais. Então, o ritmo traz poesia, musicalidade e o sentimentalismo, ok? Metrificação, que não é uma parte que a gente vai tá trabalhando depois na atividade, sobre a separação silábica, tá? Que vocês vão entenderem que a separação silábica em versificação, sobre as rimas métricas, não é a mesma separação que a gente separa lá quando outro professor ou eu pedir para você separar as palavras, tá? Então, vocês vão compreender melhor. Mas continuando, então. A metrificação, então, antes do modernismo, a métrica era muito defendida pelos poetas, que eles buscavam nas suas composições uma qualidade, ou seja, uma perfeição obtida através dos versos isométricos, tá? Aqueles que mantinham o número de sílabas de forma regular, como eu disse há pouco, então de uma forma padrão, ok? Então, nós temos o encadeamento. O encadeamento, é o nome que se dá à necessidade de não fazer pausa em um verso, continuando a sua leitura com o verso seguinte da forma complementando, de complementar o seu sentido, ok? Continuando aqui. Rima. O que seria a rima? A rima, então, ela é um dos recursos mais utilizados, é um dos recursos mais utilizados para dar melodia ao verso, tá? Mas há, todavia, versos que não possuem rimas, quer dizer que eles são chamados de versos brancos ou versos soltos, tá? Por exemplo, não quero ser Deus, nem pai, nem mãe de Deus, não quero nem lírios, nem mundos, sou pobre e superficial como a rua do catete. Então, nós percebemos aqui que é um verso que não tem parelhos, Então, são versos brancos ou versos soltos, tá? Classifica dessa maneira versos que não possuem rimas, ok? Continuando. As rimas, ela tem suas classificações, tá? Elas são classificadas de acordo com a posição, situação e também vocabulário. Nós temos aqui, então, disposição das rimas. Ela pode ser cruzada ou alternada, quando eu tenho AB e AB, tá? Então, rimas entre versos pares e, por outro lado, entre versos ímpares. Assim como ocorre entre o primeiro e o terceiro, o segundo e o quarto. Então, são rimas cruzadas ou alternadas. Por exemplo, aqui. Vamos lá no exemplo que está no livro. Tu és um beijo materno, tu és um riso infantil, sol entre as nuvens de inverno, rosa entre as flores de abril. Então, nós vemos que o primeiro verso combina com o terceiro e o segundo com o quarto, ok? Então, são rimas cruzadas, tá? A B e a B.
Nós temos o tipo de rima interpolada ou oposta, que seria do tipo AB e BA. São rimas que vai ocorrer entre o primeiro e quarto verso e entre o segundo e o terceiro verso, tá? Por exemplo, no poema aqui. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ok? Nós temos o tipo de rima emparelhada, que é o do tipo A e BB. Tá? São rimas que sucedem duas a duas. Assim ocorre entre o primeiro e segundo verso, terceiro e quarto verso. Ok? E temos as rimas internas, né? Rimas que ocorrem no interior dos versos, né? Aqui, como são cheirosas as primeiras rosas. E nós temos também a questão da extensão das rimas, né? Tem rimas consoantes, que são rimas que ocorrem em palavras cuja similaridade sonora ela é total, por exemplo, carinho, sozinho, celeste e veste. E temos as rimas, né, a extensão toante, são aquelas que ocorrem em palavras cuja similaridade ela é totalmente parcial, por exemplo, trouxe, doze, benfazejo e beijo. Aí a acentuação das rimas, pessoal, ela pode ser grave, aguda ou esdrúxula, tá? A rima esdrúxula é aquela rima que ocorre entre palavras proparoxítonas, por exemplo, aromática, dalmática, anêmona e trêmula. A acentuação das rimas graves são rimas que ocorrem entre palavras paroxítonas, por exemplo, flores, dores, pranto e canto. Já as rimas agudas, são rimas que ocorrem entre palavras oxítonas ou monossílabas, por exemplo, pomar, luz, ter ou inglês, ok? E vocabulário das rimas, não, nós temos pobre e rica. Rimas pobres são rimas que elas vão ocorrer entre palavras da mesma classe gramatical, como amor, desamor, cantar e amar. E já as rimas ricas, tá? Elas vão ocorrer entre palavras com classes gramaticais diferentes. Por exemplo, irradia, dia, dúzia, lúcia, ok? Então, esse foi o nosso conteúdo, tá? Sobre diversificação, noção sobre diversificação. A partir de agora, a gente vai entrar na parte das atividades e estarei esclarecendo dúvidas, caso vocês tenham, ok?